A Terceira Guerra Mundial tem se tornado cada vez mais um assunto recorrente nas notícias e nos jornais que a gente acompanha. Assim como tem se tornado também tema de muitos filmes, séries e documentários. Só que com a diferença de que hoje, diferentemente do que acontecia há 20 anos atrás, ela tem sido tratada de forma cada vez mais séria, já que um cenário desse tipo, hoje em dia, poderia realmente acontecer. E isso acontece porque hoje há cada vez mais guerras acontecendo no mundo. Por exemplo, uma guerra recente como os Estados Unidos e o Irã, também a Rússia contra a Ucrânia, o possível conflito que pode existir entre Índia e Paquistão, ou talvez, e esse muito mais perigoso, o conflito entre China e Taiwan, e quem sabe também um conflito entre Coreia do Norte versus Coreia do Sul e Estados Unidos. E no meio dessas discussões sobre um cenário de guerra total, cada vez mais pessoas têm comentado sobre a necessidade de estar preparado para caso ocorra alguma guerra nuclear, seja com alimentos, combustível ou até mesmo bunkers. Mas será que essas coisas realmente nos salvariam ou nos ajudariam a sobreviver num cenário de pós-guerra nuclear? Pensando em responder essa pergunta, hoje bora ver como seria viver em um mundo pós-guerra nuclear e como isso afetaria a vida das pessoas no mundo todo e principalmente no Brasil. Num cenário de guerra mundial completa, isso significaria que os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Europa e outras potências nucleares provavelmente estariam envolvidas por algum motivo. Independentemente de como essa guerra nuclear começaria, seja por engano ou seja por motivos reais, de alguma forma ela destruiria completamente o mundo, mas principalmente o hemisfério norte como a gente conhece. Ou seja, todos aqueles países que estão bem acima da linha do Equador e que seriam aqueles países que mais sofreriam o impacto de mortes causados pelos impactos das bombas nucleares em seus territórios. Primeiro, as mortes seriam causadas pelas explosões das bombas nucleares, que segundo estimativas poderiam matar de 100 a 500 milhões de pessoas ou até mesmo 1 bilhão, dependendo de onde essas bombas fossem jogadas, e depois pela dispersão do fogo, que queimaria pessoas a quilômetros e quilômetros de distância dos locais de impacto das bombas nucleares. Nesse meio tempo em que as bombas estão caindo, boa parte do mundo ficaria sabendo através das notícias que ainda estivessem funcionando que uma guerra nuclear havia começado. E a partir disso, muitas pessoas que se prepararam previamente começariam a se esconder, seja nos seus bunkers ou nas suas casas ou chácaras preparadas. No entanto, como essas pessoas são uma minoria, a maior parte das pessoas correria rapidamente para os postos de combustível, os supermercados e as farmácias, procurando a maior quantidade de suprimentos que elas pudessem recolher para poder sobreviver nesse período tenebroso que estaria começando a partir de agora. Nos países do hemisfério norte que sofressem esses ataques nucleares, eles também poderiam sofrer outro ataque que seria os ataques PEM, ou seja, ataques de pulso eletromagnético, que destruiriam completamente todas as redes de energia desses países e por consequência também as redes de energia de outros países que estão conectados com eles, como por exemplo países do norte da África e também países do sul da Ásia, causando ali uma espécie de efeito cascata que dificultaria muito a vida mesmo nesses países que não estão sofrendo ali um ataque nuclear direto. Diferentemente dos países do norte, o sul global teria uma vantagem, já que pela distância, os ataques PEM que fossem realizados a 400 km de distância atingiriam no máximo um raio de 1000 km, ou seja, não chegariam perto dos países do sul global que provavelmente manteriam as suas redes de energia elétricas funcionando por pelo menos algum tempo, assim como também não atingiria as suas bases de petróleo. O problema é que todos esses sistemas são muito sensíveis e precisam de elementos que só o sul global produz ou tem, como sistemas de GPS, peças de engrenagens de reposição para sistemas de energia elétrica e diversos outros materiais que precisam ser utilizados para manter todas essas bases de petróleos e esses geradores de energia ali no sul global. Ou seja, eles até podem sobreviver, mas em algum tempo eles vão parar de funcionar. Outra questão também é que essa vantagem, essa pequena vantagem, só existiria caso nenhum país do norte global que possui bombas nucleares fizesse algum ataque preventivo contra os países do sul global, como Argentina, Brasil, Nova Zelândia, África do Sul, Austrália e por aí vai. E isso poderia ser feito por algum desses países nucleares com o objetivo de desestabilizar esses grandes países do sul para que nenhum deles tivesse qualquer tipo de vantagem para poder se recuperar e sobreviver nesse mundo completamente caótico que está por vir. Nos dias que viriam a seguir, o mundo ficaria muito escuro devido a toda a fuligem gerada pelas bombas nucleares que tampariam completamente os céus do hemisfério norte logo nos primeiros 3 dias, algo que não aconteceria com a mesma intensidade no hemisfério sul.
Porque, enquanto no hemisfério norte o céu ficaria provavelmente de 90 a 99% completamente tampado, ou seja, de dia seria uma completa escuridão, no sul isso seria de uma forma um pouco mais gradual e demoraria cerca de 1 a 2 semanas e só tamparia cerca de 35 a 50% da luz solar, o que daria nesse mundo uma certa vantagem para os países do hemisfério sul. E essa vantagem estaria ligada diretamente com a agricultura, já que nos países do norte, como não haveria sol, seria impossível realizar a fotossíntese, logo não teria como nenhuma planta praticamente crescer nesses territórios. Mas no hemisfério sul isso poderia ainda acontecer, só que de forma agora mais focada com alguns tipos de alimentos específicos que conseguissem suportar essa ausência de boa parte ali da luz solar. Para piorar a situação ali no hemisfério norte, todos os seus territórios seriam rapidamente atingidos por chuvas nucleares, o que contaminaria completamente todos os alimentos e todas as plantações que estivessem expostas, e nem daria tempo deles conseguirem recolher para poder ter alimento que não seja ali radioativo, né, o que não tem algum elemento ali de radiação. Fora tudo isso, essas zonas que fossem atingidas pelas bombas nucleares teriam incêndios que durariam cerca de semanas ou até mesmo meses, e assim destruiria a vida de muitos animais que jamais voltariam a existir. E também animais esses que poderiam servir depois para poder virar alimento nesse período de crise e fome que tá para chegar nessas próximas semanas. Com todas essas mortes de animais, plantas e pessoas ao redor de todo o mundo, todos esses ambientes se tornariam um local perfeito para a propagação de pragas e de doenças, que posteriormente infectariam as pessoas que conseguiram sobreviver e também as mataria, só que dessa vez numa morte muito mais lenta, principalmente porque nesse momento os sistemas de saúde estariam em completo colapso. Ou seja, se você tivesse um pequeno corte na sua mão e precisasse curar, ou precisasse de até um pequeno remédio como um paracetamol, você não conseguiria ele de forma muito fácil. E com novas doenças surgindo pelo mundo todo e pragas se espalhando por todos esses lugares, a vida seria muito, mas muito difícil. Nesses primeiros dias, os países do hemisfério sul, e aqui principalmente o Brasil, a Argentina, Nova Zelândia, África do Sul, eles não sofreriam assim tantas mortes de imediato. E o que aconteceria com eles posteriormente dependeria do tempo de resposta que cada um de seus governos daria para essa catástrofe. Se, por exemplo, algum desses países, como o Brasil, começasse agora a focar na produção de comida imediata e comida fácil de plantar, nesse tipo de território, nesse tipo de ambiente que está aparecendo no mundo todo, isso faria com que muito menos pessoas morreriam nas outras semanas e meses que viriam. Assim como também seria necessário não só a plantação, mas iniciar períodos de racionamento de alimento e também de combustível, obviamente, para poder utilizar toda essa força manual e de energia que ainda resta para poder produzir mais e mais alimentos que precisarão ser guardados para os dias que virão. Agora pensa comigo o seguinte: nos meses que seguirão após a guerra nuclear, todo o sistema de economia que a gente conhece vai cair. E com isso, desde os alimentos mais complexos de serem fabricados, como os refrigerantes, bolachas e chocolates, até alimentos simples como alface, batata e cenoura, não chegariam fácil na casa de ninguém, e muitos deles, eu diria até que a maioria, desapareceria por anos devido a todas as dificuldades envolvidas na produção. Por exemplo, hoje na sua casa é bem possível que você tenha comido arroz, feijão, carne e salada, um prato típico e bem comum do nosso país, mas mesmo assim muito complexo e difícil de chegar no seu prato em tempos de crise. Por exemplo, o arroz e o feijão demoram meses para serem colhidos, a carne demora anos e muito alimento para poder ser produzida, a salada, que envolve ali tomate e alface, são alimentos muito sensíveis ao tempo. O combustível para poder levar esses alimentos até a sua casa precisa ser refinado em locais muito específicos do mundo, e tudo isso também precisaria de energia, que precisa ser gerada e distribuída. Se algo acontecesse no mundo e derrubasse esse sistema que garante o alimento no seu prato, pode ter certeza que seria muito difícil conseguir sobreviver. No entanto, aqueles que guardaram, quem sabe, um simples chocolate, uma embalagem de café, ou até mesmo uma farinha de trigo na sua despensa, já teriam vantagens enormes sobre quem ficar totalmente desamparado nesse mundo. Semanas depois das bombas terem atingido seus alvos, o mundo todo estaria coberto por uma enorme névoa. A
fuligem, que agora já estaria cobrindo os céus do mundo todo e estaria já prejudicando a agricultura em todos os lugares. Fora que também prejudicaria assim a geração de energia solar em todo o hemisfério norte e também no hemisfério sul. Junto a isso, o mundo todo já estaria sentindo uma pequena queda de temperatura, principalmente nos lugares mais perto ali onde as bombas caíram. E com isso também, nesse momento, caso principalmente os países do hemisfério sul não tenham conseguido manter a força dos seus governos, muitas gangues e facções podem começar a se impor sobre as populações, roubando ali alimentos e tomando territórios para poder sobreviver. Naqueles países do hemisfério norte em que o governo consegue se manter de pé, eles muito provavelmente começam a instaurar uma lei marcial. Enquanto isso, todo o sistema complexo de economia que a gente conhece colapsa completamente e navios começam a surgir nos portos desses grandes países procurando algum tipo de abrigo, mas o que eles encontram é um mundo completamente devastado. Nesse momento, grupos enormes de pessoas dentro dos países afetados começam a tentar migrar para outras regiões dos países onde elas possam conseguir abrigo e ajuda. Alguns deles vão principalmente para as regiões rurais, mas enquanto eles vão para as regiões rurais e agrícolas, os produtores agrícolas começam a guardar os grãos e alimentos que eles têm em grandes silos e nas suas próprias casas para que eles possam ali sobreviver. O problema é que, como a fome já vai estar começando a afetar a vida dessas pessoas, muitos deles muito provavelmente começarão a ser atacados por essas pessoas que estarão em busca de comida. Não só as pessoas, como também gangues e principalmente governos, que através ali da lei marcial irão para cima desses agricultores e tomarão os seus alimentos para que eles possam ali manter ali os seus exércitos funcionando. Da mesma forma que acontece com o produtor de grãos, aqueles que têm granjas e grandes pastos começam a ver boa parte dos seus animais morrerem de fome, e aqueles que não morrem de fome acabam se tornando alimento para as pessoas que sobreviveram. Em locais mais afastados, nesses grandes países, como por exemplo na Rússia ou até mesmo nos Estados Unidos e no Canadá, que tem vilas e pequenas cidades muito longe das grandes metrópoles, a comida ali começa a faltar mais rapidamente do que nos outros lugares. E pela falta de orientação nesse mundo completamente escuro, sem energia e sem internet, muitas pessoas ficam sem orientação para onde ir buscar ajuda e comida, e com isso acabam morrendo. No mar, devido ali ao pulso eletromagnético, navios, barcos e submarinos, assim como submarinos nucleares também, ficam completamente perdidos e começam a vagar pelo mar esperando algum tipo de orientação dos seus governos. No caso dos submarinos nucleares, muitos deles ficarão assim completamente sem orientação, e apesar de terem energia suficiente para poder sobreviver no mar por muito e muito tempo, logo depois de pelo menos 90 dias, o alimento que fica ali dentro do submarino provavelmente vai começar a acabar. E com isso, eles vão precisar encontrar algum lugar onde eles vão poder arrumar comida de novo e levar para dentro dos submarinos. O problema é que não vai existir mais lugares onde eles possam recompor esses suprimentos que eles vão precisar. Nessas primeiras semanas também, aqueles governos que conseguiram sobreviver começariam a tentar se recompor. O problema é que, como eles muito bem sabem, sobreviver nos próximos meses de inverno nuclear será muito difícil, e muito possivelmente muitos deles vão começar a planejar fazer migrações para outros locais que ficam mais ao sul. E é possível que muitos deles pensem em usar a própria força militar para poder invadir os países do sul, como o Brasil e a Argentina, na busca ali de algum lugar onde eles possam montar alguma base e conseguir fazer ali os seus suprimentos para poder sobreviver. No mundo de hoje, um país como o Brasil, que é muito fraco militarmente e muito dependente de muitos produtos do primeiro mundo, ele poderia ser facilmente invadido pelas potências nucleares em busca de suprimentos e de território. Com a procura de vários países por um novo território que fique ali no sul global, muitos deles poderiam entrar em novas pequenas guerras, onde mais gente morreria também. Ou então, alguns desses países poderiam fazer acordos junto com os países que estivessem ali no sul global, como por exemplo o Brasil, e dividir alguns pequenos pedaços para que esses países pudessem ali se recompor dentro do território do Brasil ou da Argentina. Fora esses exércitos que entrariam dentro dos territórios dos países do sul, quando as pessoas desses países começassem a saber que logo viria um inverno nuclear e que não teria como sobreviver muito bem dentro desses territórios, muitas dessas pessoas muito provavelmente começariam a pensar seriamente em fazer uma migração para o sul, procurando ali território onde elas possam sobreviver.
Enquanto esses planos vão sendo montados pelos exércitos dos países do hemisfério norte, no hemisfério sul, as pessoas já estarão tentando se adaptar a esse novo mundo, onde não existe combustível e a comida já começa a acabar, mesmo sendo racionada. Nesse período, boa parte das pessoas precisarão se unir para que elas possam produzir mais alimento, já que com a falta de combustível não terá como ter máquinas que possam, por exemplo, fazer toda a colheita e toda a plantação. Logo, precisarão de pessoas, de muitas pessoas, para poder fazer todo esse processo em algumas áreas, tornando assim a vida muito parecida com como era a vida ali no século XVIII e no século XIX. Só que claro, né, com o agravante de que ninguém ali está habituado, né, a plantar, a colher, a trabalhar naquela vida muito árdua e muito difícil. Fora também as dificuldades para poder se locomover em grandes distâncias sem utilizar transportes e muitas outras facilidades do mundo moderno que não voltarão a existir tão cedo. Nas cidades grandes que ficam nos países do hemisfério sul, muitas pessoas se sentirão pressionadas a irem para cidades mais pequenas, ou então para voltarem para a casa dos seus pais, dos seus avós e dos seus parentes, em busca de um território onde elas possam plantar e ter alimento, já que nas grandes cidades conseguir fazer a distribuição de todo esse alimento, de toda essa água para todas aquelas pessoas, será uma tarefa muito difícil. Com isso, muitas pessoas começarão a migrar das cidades grandes para cidades pequenas para que elas possam sobreviver. Algo muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, na pandemia de Covid-19, só que naquela época, é claro, não era tão grande quanto o que aconteceria nesses dias de guerra nuclear. Passado alguns meses, o inverno nuclear começaria a ficar realmente intenso. E algumas regiões do mundo, acostumadas a viver num tempo de 10 a 20 graus, começariam agora a sentir o frio de menos 0 graus, o que mataria todo o resto de agricultura feita nesses lugares. Outro problema para essas pessoas seria que boa parte dos alimentos que já tivessem sido recolhidos provavelmente já estariam infectados pela radiação por conta das chuvas radioativas que já devem ter contaminado todas as plantações e também já devem ter de alguma forma tocado os alimentos que foram recolhidos. Com essa radiação, todas as pessoas que começassem a consumir esses alimentos poderiam começar a morrer por conta dos efeitos radioativos que estivessem presentes ali. Elementos como, por exemplo, o césio-137 contaminariam os solos por 30 anos e provocariam cânceres, danos no DNA e problemas cardiovasculares semelhantes ao que aconteceu com os sobreviventes de Chernobyl e Fukushima. Outros elementos como o estrôncio-90 causaria câncer e destruiria a medula óssea e os dentes por pelo menos 30 anos. Mas, de todos esses elementos, o que mais persistiria seria o plutônio-239, que ficaria espalhado por toda a Terra por pelo menos 24 mil anos, infectaria gerações e gerações de pessoas e mataria muitas delas por conta do câncer milênios após as bombas terem caído. E por conta desses elementos radioativos presentes nos alimentos, isso criará um grande dilema para essas pessoas. Comer esses alimentos infectados e talvez morrer por conta dos cânceres e os diversos problemas que podem ser causados por eles, ou então, em vez de ficar no hemisfério norte consumindo esses alimentos, ir tentar migrar para o hemisfério sul à procura de território e comida que seja um pouco melhor para poder consumir. Bem, a resposta para esse dilema vai ser meio óbvio para boa parte das pessoas, e nesse período, já meses após as bombas terem caído, muitas pessoas, por conta desses problemas da radiação, já estariam migrando para os países do hemisfério sul, assim como vemos hoje acontecendo em diversos países ali do Oriente Médio, onde pessoas têm que migrar de países que estão em guerra para países onde elas possam buscar ali uma vida melhor. Só que, claro, com o agravante de que não existiriam mais hospitais e comida, claro, para todo mundo. Fora também que não existiria mais combustível para poder levar todas essas pessoas tranquilamente até o hemisfério sul. Logo, todas elas teriam que ir andando, caminhando em grandes grupos de pessoas, assim como os seres humanos faziam há milhares de anos atrás. E nessa grande caminhada dos refugiados, muitos morreriam por doenças muito simples, que seriam problemas ali de doenças infecciosas, através de cortes, por exemplo, e muitas outras coisas que hoje seriam resolvidas facilmente, mas que por conta ali dos problemas, né, causados por conta da ausência de hospitais, esses problemas causariam muitas dificuldades para essas pessoas. Fora também os problemas causados pelo frio, que muito possivelmente congelaria muitas dessas pessoas durante essa caminhada. Ao mesmo tempo é que as pessoas estão buscando um refúgio, os governos que se protegeram dentro dos seus bunkers e que estavam ali planejando talvez buscar auxílio nos territórios do sul,
começam ali a sair para fora e aí sim, meses depois da guerra nuclear, começam a tentar invadir os territórios do sul em busca ali de território por onde eles possam ali sobreviver. E é aqui, meses após as bombas nucleares terem caído, que começariam provavelmente os novos conflitos e novas guerras, pelo menos conflitos locais, entre esses governos dos países do primeiro mundo contra ali os países do sul, buscando território. Uma coisa que a gente pode cravar sobre o Brasil, meses depois dessa guerra nuclear, é que nesse período ele já estaria sendo dividido entre as grandes nações que possuem ali um forte poder militar. E isso aconteceria pelo simples fato de que o Brasil, mesmo após uma guerra nessa escala, ainda assim seria mais fraco militarmente do que todos esses países, e assim não teria nenhum tipo de força para poder se impor nesse mundo completamente caótico. Agora, trabalhando num cenário hipotético em que o Brasil é um país já desenvolvido quando uma guerra nessa escala acontece, Brasil e Argentina sendo países desenvolvidos, melhor dizendo, eles sim poderiam se impor perante esses países, já que teriam poder militar muito forte, e assim meio que poderiam governar e ser as novas potências desse novo mundo que estaria ali começando, já que eles seriam não só fortes militarmente, como também teriam muita água, muito território para poder plantar e principalmente muitas e muitas pessoas, algo que os outros países não teriam mais. Falando tudo isso sobre o Brasil, a Argentina e todos esses países do sul do mundo, talvez você fique com a impressão de que as coisas não serão tão severas para eles, mas você está completamente enganado. De fato, o inverno nuclear não seria tão intenso nessa parte do mundo, mas mesmo com uma pequena queda de temperatura nessas regiões do mundo, muitas geadas começariam a cair sobre as suas plantações e assim destruiriam completamente boa parte do alimento que estava sendo produzido, o que espalharia ainda mais a fome. Outro problema que esses países teriam que lidar é com as diversas doenças e pragas que estariam se espalhando por todo o mundo nessa época, a ponto de conseguir fazer com que a expectativa de vida ficasse ali por volta de 40, 50 anos, já nesses próximos meses ali de guerra nuclear. E seria ali já uma expectativa de vida muito parecida com o que acontecia no século 19 e 20, muito por conta da mortalidade infantil, assim como também acontecia nesses séculos passados, onde ali crianças morriam muito antes de completar ali os seus 5 anos. Nos países do sul, para além da falta de vacinas para poder lidar com as pragas que já atingem esses lugares, muitas crianças começariam a ser mal formadas na barriga, muito por conta da radiação e por conta da desnutrição que aconteceria nesse tempo. Ou seja, seria uma vida muito difícil e as pessoas teriam que lidar com o fato de terem que ver muitas crianças pequenas e bebês nascerem mortos. Definitivamente não seria uma vida muito fácil, principalmente porque boa parte das pessoas que estarão plantando e colhendo e trabalhando para poder fazer o alimento para poder se alimentar nesse tempo, seriam pessoas que nunca trabalharam com essas coisas, né? Seriam pessoas que talvez hoje trabalhem em escritórios. Então são pessoas que não estão preparadas para esse tipo de serviço e que ainda teriam que lidar com o fato de que o mundo está acabando, de que tem a chuva radioativa, de que as pessoas estão desesperadas e de que as crianças estão morrendo. Não seria definitivamente uma vida muito fácil. Segundo algumas pesquisas, por conta de todos os fatores que eu já mencionei anteriormente, cerca de 5 bilhões de pessoas já teriam morrido em cerca de 1 a 2 anos após a guerra nuclear. As poucas pessoas que sobraram perceberiam rapidamente que reconstruir aquele mundo que elas conheciam seria muito difícil, já que boa parte do conhecimento que tinha sido adquirido durante todos aqueles séculos estava preso dentro de HDs que foram queimados e de papéis que também foram queimados ou estão em zonas de alta radiação. Essa perda de conhecimento junto com as dificuldades de sobrevivência atrasariam em muitas décadas toda a recuperação da sociedade. Depois do grande inverno nuclear que destruiu as plantações, a fuligem que tampa o sol começaria a se dissipar, mas aquilo que parece ser uma bênção se tornaria na verdade um novo problema até muito maior do que a fuligem, porque por conta das bombas nucleares, boa parte da camada de ozônio foi destruída, e isso fez com que a intensidade do sol na Terra ficasse completamente absurda, a ponto de ser impossível você ficar alguns minutos sobre a luz do sol, porque senão você seria completamente queimado pela intensidade dos raios ultravioletas.
Esse novo problema seria o responsável por destruir todas as plantações que tinham sido plantadas naquele período ali de inverno nuclear e que começaria ali um novo período de mais fome pelo mundo, o que imporia sobre todos os países que conseguiram sobreviver a necessidade de construir novos métodos de plantação que não precisassem ali ficar expostos ao sol, como por exemplo estufas ou plantações ali que fossem em locais mais fechados. O problema é que esse tipo de plantação acaba produzindo muito menos do que a plantação feita ao ar livre, e com isso, de novo, teríamos mais racionamento de comida. Outra dificuldade causada pelo sol seria a seca severa que atravessaria todo o sul do mundo, e com isso, mais pessoas que estão em locais afastados morreriam também. Fora tudo isso, assim como no inverno nuclear, esse novo período de calor intenso traria com ele novas pragas e novas doenças, como raiva e a encefalite, o que, de novo, prejudicaria ainda mais a vida nesse mundo completamente caótico. A boa notícia é que, após 8 ou 10 anos, a camada de ozônio provavelmente já começaria a se recuperar e já daria para conseguir plantar novamente ao ar livre. O problema, e de novo mais um problema, é que depois de pelo menos 10 anos de toda aquela fuligem, de toda aquela poeira radioativa estar muito focada no hemisfério norte, ela depois de todo esse período começaria a ir para o hemisfério sul e assim contaminaria mais ainda todo o alimento e toda a água que estão ali no sul do mundo. Após 3 décadas, esses elementos radioativos que estavam agora sendo espalhados pelo hemisfério sul parariam ali de contaminar as pessoas. E após todos esses anos, esses 30 longos anos, a vida poderia de fato começar a se recompor em todo o mundo. Mas claro, algumas regiões do mundo que foram atingidas pelas bombas nucleares teriam que ter vários e vários territórios completamente interditados que não poderiam ser visitados por muitos anos, pelo simples fato de que eles estariam completos e cheios de radiação. Mas, tirando todos esses pontos, a vida no geral no mundo todo, depois de 30 anos, meio que voltaria ao normal, tirando, é claro, o problema do plutônio 239, que permaneceria na Terra por pelo menos 24 mil anos. Ou seja, só depois de 24 mil anos de uma guerra nuclear é que a vida, como a gente conhece hoje, poderia voltar a ser como nós vivemos hoje nesse mundo. Ou seja, mesmo que as pessoas recomecem toda a civilização como a gente conhece, eles não viveriam uma vida tão boa como a gente já vive no mundo hoje. Mas então é isso, muito obrigado por você ter assistido. É assim que seria a tenebrosa vida dentro de uma guerra nuclear. Vamos torcer para que nada disso nunca chegue a acontecer, apesar de que a cada dia que passa isso parece que vai acontecer mais rapidamente. Vamos torcer para que não aconteça, né? De qualquer forma, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, compartilhe ele com um amigo seu que você acha que gostaria de assistir esse vídeo também e deixe o seu like ou o seu comentário para poder ajudar no engajamento desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou!